Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um evento nosso do Quebrando a Banca. Lembrando que o Quebrando a Banca ele vai tratar diversas bancas. Nós já montamos o nosso encontro zero, vou explicar por que é encontro zero, pensando na banca Vunesp. Vunesp. Não acessou? Dá uma olhadinha aí no nosso material, dá uma olhadinha no canal, tá? Você que está pela plataforma Lume, vê a playlist, olha lá, evento zero, né? Semana zero da Vunesp. E agora a gente vai trabalhar a semana zero da FGV. Por que semana zero, professor? Essa semana zero está liberado, liberado para você acessar, independente de, né, você estar inscrito no canal, independente de você ter, né, contratado o clube revisando mais, ela está liberada para você poder conhecer o nosso trabalho. A cada semana, nós vamos trabalhar 5 questões de cada banca, ok? Então, ao todo, serão 60 semanas, onde a gente vai trabalhar 300 questões de cada banca. De cada banca. Então, você, na hora, você vai poder assistir essas aulas zero, que é uma aula que não contabiliza. Então, vai começar a contar as 300 a partir da semana um, perfeito? E aí você vai poder escolher, vem cá, eu quero assistir Vunesp, eu quero assistir FGV, eu quero assistir Sebrasp, ou então uma outra banca. Já recebemos, olha só, e vai funcionar assim. Já recebemos pedidos de outras bancas. Professor, tem uma prova aqui da minha região, o senhor pode comentar esta, né, esta banca, essa prova, o material para este concurso? É claro, se for uma banca menor que não tenha 300 questões, a gente até faz, mas faz meio uma mistura, né? Um multibancas, perfeito? Mas por enquanto, Unesp, por enquanto, FGV na aula de hoje, e vão ter Sebrasp, FCC, Legale, vão ter outras bancas mais. Precisar de algum material? Manda mensagem para nós, anota o WhatsApp aí, 41 98854 3722. Vamos ver o que a gente pode auxiliar vocês. Mas, no evento de hoje, nós vamos trabalhar a Semana Zero FGV. E aí ele vai perceber muitas vezes a semelhança de cobrança de uma prova, de uma banca com a outra. O estilo, a característica. Essa é a ideia. Quando você contratar, você pode contratar específica de uma banca ou de várias bancas ou ainda o Premium. O Premium leva mais um adicional, né? Que é a ideia do pacote Office, uma assinatura para você usar o Office 365. Pois é, você vai poder instalar na sua máquina, poder fazer uso do OneDrive, tudo de forma legalizada, bonitaça. Ok? Bom, chega de conversa, vamos para a aula de hoje, semana zero, FGV. Dá uma olhadinha no slide, vamos lá. Resolvendo questões de informática, semana zero. Lembrando que a cada semana nós vamos trabalhar 5 questões. Ao todo serão 300. Olha só, primeira questão e tudo provinha recente, tudo prova, né? Saída do forno, ok? Consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Maranhão. Isto, né? Minha aula de geografia tá fraca, mas é Maranhão, Maranhão sim. Avalie as assertivas a seguir a respeito do pincel de formatação. Ó, engraçado, né? A banca chamou ali, né? Criou lá PF. O cara que não lê direito o enunciado, tá, né? Que diabo de PF é essa polícia? O que que a Polícia Federal tem a ver com o assunto aqui? Meu amigo, esse PF não é prato feito, esse PF não é Polícia Federal, esse PF é pincel de formatação. Pincelzinho. Sabe o pincel do Word? Pois é. Vamos analisar as afirmativas a respeito do PF. Os tipos de fontes não são afetados pela aplicação do FEP, do PF, FEP, né? Tem verti, né? Os tamanhos das fontes não são afetados pela aplicação do PF. O PF pode ser acionado pelo mouse, um clique simples ou um clique duplo. Vem cá comigo. Olha só. Qual é a ideia do PF? Eu seleciono uma palavra, estou dando um exemplo de uma palavra, tá? Seleciono a palavra, clico no botão pincel. O que ele vai fazer?
vai capturar formatação daquela palavra. Formatação de uma palavra é negrito, itálico, cor, tamanho da fonte, tipo de fonte. São formatações associadas à fonte. Agora que ele capturou, um clique capturou, eu posso aplicar esse um outro clique em outra palavra, em outro trecho. Ele vai aplicar aquela formatação capturada. Agora, uma parte interessante. Se eu selecionar selecionei um parágrafo e cliquei no botão pincel, um clique. O que ele vai fazer? Ele vai capturar formatações voltadas ao parágrafo. Além da ideia de cor, tamanho, que se for padrão ele captura, ok? Ele vai capturar formatação do quê? Do parágrafo, alinhamento, espaçamento entre linhas, porque agora eu vou poder aplicar em outro parágrafo. Então, o pincel não é só para formatação de fonte, é para formatação do trecho capturado. Ele vai capturar a formatação daquele trecho. Se o trecho é um parágrafo, ele inclui a captura de formatação de parágrafo. Se o trecho capturado é uma palavra, ele vai capturar apenas formatação de fonte e vai aplicar isso em outro trecho do texto. Bom, com isso, dá uma olhadinha. Os tipos de fontes não são afetados. Sim, claro que é. Ele captura e aplica. Se aqui é Arial e onde eu cliquei depois é Times New Roman, ele vai mudar. Se a formatação capturada foi Arial, foi Courier, foi Calibre, qualquer outra formatação, ele vai capturar e vai aplicar. Então a 1 está errada. A 1 pode marcar errado aí. Você marcando a 1 errado, como é que a gente faz? Marca aqui um errado. Onde tem um, eu risco. Onde tem um, eu risco. O tamanho de fonte não são afetados. Meu amigo, se você capturou formatações de fonte, cor, tamanho, tipo de fonte, negrito, sublinhado, o que for, ele captura e aplica. Então, o tamanho não é afetado? Claro que vai ser. Claro que vai ser. Agora, uma curiosidade. Curiosidade, olha só, vem cá comigo. Você sabia? Tem uma formatação chamada realce. Realce é aquela formatação, é o estilo marca-texto, né, que a gente chama marca-texto. Esta formatação não é capturada com o pincel. Se eu selecionar um trecho que está marcado com realce, essa ele não captura. Interessante isso. Bem, não foi alvo da questão, foi algo à parte, você fez um asterisco ali. Opa, essa eu tenho que cuidar, por quê? Realce, realce não. Mas cor, tamanho, tipo, efeitos como tachado, sobrescrito, subscrito, beleza. E se o trecho selecionado for um trecho de parágrafo, inclusive formatação de parágrafo, alinhamento, espaçamento, 1 e 2, errado. Se 1 e 2 errado, 2 também está errado, 2 também está errado, vou riscar aqui, ó. E vou riscar aqui. Matou. Matou. Resposta, letra E. Agora vamos entender a 3. Tudo que eu fiz aqui foi com um clique simples. Porque o pincel, meus amiguinhos, é assim. Pincel é assim. Seleciona, clica, captura, clica, aplica. Se eu quiser, presta atenção, essa é boa. Se eu quiser aplicar em várias partes do texto, várias partes de forma alternada, eu seleciono e na hora que eu vou clicar no pincel, o que eu faço? Clique duplo. Olha lá, clique duplo. O clique duplo torna o pincel ativo. E aí você sai pincelando os trechos que você quiser. Clique duplo funciona para fazer a aplicação de forma alternada, de forma descontínua. Não tem nada a ver com o Ctrl, não. A captura e a aplicação de forma alternada é com o clique duplo. Sendo assim, resposta letra E. Ou essa, né? Ou essa. Bom, espero que você tenha acertado. Tranquilo. Questãozinha típica envolvendo o pincel de formatação do Word. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Vamos lá. A outra questão
A outra questão é a seguinte. Ah, essa é boa também, essa aí é tradicional. Você vê que a FGV, ela está colocando questões aqui, ao menos, de prova recente. Prova 2023, Assembleia Legislativa. Tá? Veja, questões típicas, questões tradicionais. Essa aqui, quem é da minha turma, da Polícia Militar, lá do curso Solução Presencial, a gente falou da aula. Quem é da turma do TRE também, falando em aula. Todo professor fala em aula e dá a dica do bonequinho. Essa é a dica do bonequinho? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar um bonequinho aqui. Vamos chamar aqui a nossa lousa mágica. Né? Lousa mágica. Quando você vai renomear um arquivo ou uma pasta, existem alguns caracteres que são proibidos. Não podem ser usados nem no nome, nem na extensão. O nome geralmente você dá e a extensão é dada pelo aplicativo. Tá? Legal. Vamos pensar o seguinte: quando eu vou dar o nome do arquivo, alguns caracteres não podem ser usados. É proibido, proibido. Quem que é proibido? As perninhas do bonequinho. Barra e contrabarra. Quem não pode usar? Veja, o nome desse caractere é pipe ou barra vertical, chama como quiser. Não é o sinal de exclamação. Não. É o pipe, barra vertical. Não pode. Não pode. É o corpo do bonequinho. Menor e maior. Tá lá o bracinho, né? Tá lá os bracinhos. Aí, os bonequinhos, bonequinho com um bracinho menor e maior. O bonequinho tá mandando beijinho para vocês. Asterisco, não pode, não pode. Agora os olhinhos estão meio, né? Porque na verdade o que não pode é 2 pontos, pessoal. 2 pontos. Mas é ruim, né? É ruim fazer os olhinhos assim, né? Até uma coisa, sei lá. Tá? Até passo mal. Faz os olhinhos assim, ó. Mas entenda, é 2 pontos. Não é ponto, ponto. É 2 pontos. E aí, para fechar, esse bonequinho é meio punk. Olha o cabelinho dele. Aspas. Esse bonequinho, esse alienígena, esse ser, professor, gênero, é bonequinho ou bonequinha? Pois é, né? Fica a dúvida. Tá ali. O interrogação também não pode. Então tá aqui, pessoal. Isto, olha lá, olha lá, olha lá. Isto, olha lá. Isso é o que não pode. Barra contra barra, pipe, menor e maior, asterisco, 2 pontos, aspas e interrogação. Isso é o que não pode. Guardou? Memorizou? Beleza. Vamos para a questão. Vamos ver se dá para resolver a questão agora com o bonequinho na cabeça. Vamos lá. No Windows, há um conjunto de caracteres que não podem ser usados em nome de pastas e arquivos. Ok? Faz parte dessa lista de caracteres inválidos. Hífen. Hífen pode? Pode. Interrogação. Caramba, pode usar interrogação. Meu amigo, ó, quer que eu olhe aqui, ó, ó, o bonequinho. Tá vendo interrogação em algum canto? Não. É porque pode. O que não pode, tá aqui. Interrogação pode. Menor e maior. Que menor e maior? Ali é um parênteses, parênteses, ou parênteses, abre parênteses, fecha parênteses. Pode. Asterisco. Beijinho. Beijinho não pode. Asterisco não pode. Underline, underline pode. Então aqui ficou fácil. Sinceramente, aqui ficou fácil. Quem não pode? Quem não pode é o asterisco. O asterisco, na verdade, ele é usado meio como coringa. Quando você vai localizar um arquivo ou uma pasta, você usa o asterisco como N caracteres. Como N caracteres. Estou procurando por um arquivo que começa por ata, asterisco. Ata, 23 de agosto, atalho, né? Tudo que começa com A, ata, e depois tem qualquer coisa, porque o asterisco vale qualquer coisa, tá valendo. Então o asterisco, na hora da pesquisa, ele age como um coringa. Aqui para nós é para entender que este é um caractere
inválido, inválido. Perfeito. Questãozinha típica, legal. Letra D de dado, letra D de dado. Duas questões até agora, eu diria interessantes, legais, mas de um nível médio para baixo. Tô sendo sincero, médio para baixo. Ai, professor, eu errava essa. Tudo bem, você está começando a estudar. Eu estudo já há um tempo. Opa, então, né? Vamos ver o que tá falhando aí. Né? Acompanhe aqui com a gente que você vai estudar de forma correta. Essa é uma questão típica. Vamos para a próxima, vamos para 3, vamos para 3. Questão número 3. Lembrando que aqui é tudo questãozinha da FGV, todas questões recentes, né? Para mostrar para o aluno que tem caído em prova. Agora uma de Excel. Considere o seguinte trecho da planilha do Excel exibida no modo mostrar fórmulas. O mostrar fórmulas, pessoal, o mostrar fórmulas é assim. Na verdade, ele não mostra o resultado, ele mostra o conteúdo da célula. Então, se o conteúdo da célula é uma fórmula, ele vai mostrar a expressão. Isso não interessa muito, tá? Isso não interessa muito. Ele poderia dizer, mostrar a planilha e poderia dizer, ó, tá vendo ali? Tá vendo ali a célula D3? Tem uma fórmula. Tá vendo a célula D3? Tem uma fórmula. Ele poderia só dizer isso. Então, eu achei desnecessário. Desnecessário. Mas legal que a gente pôde explicar para o aluno o que é esse modo mostrar fórmulas. Ok? Dado que a coluna C foi selecionada, eu seleciono a coluna. Como é que eu seleciono uma coluna? Clica aqui nesse cabeçalho. Quando você clica no cabeçalho, ele seleciona a coluna toda. Ele seleciona a coluna toda. Se eu clicasse no cabeçalho da linha, ele marcava a linha toda. Pessoal, time da Legale, Shift, espaço, seleciona a linha. Ctrl, espaço, espaço em branco. Backspace. Barra de espaço, barra de espaço. Shift, barra de espaço, seleciona, né, a linha e Ctrl, barra de espaço, seleciona a coluna. Aqui não entrou no mérito, mas eu sei que toda a coluna C foi selecionada e excluída. Quando você pede para excluir, ele pergunta, né? Ó, né? Como eu vou excluir a coluna toda, ele vai jogar a coluna D. Se fosse parte, ele ia perguntar: quer jogar as células para a esquerda? O que você quer fazer? Né? Agora, como foi toda, ele vai pegar toda a coluna D e a coluna D vai se chamar agora C. Ok? Combinado? A coluna D vai se chamar C. Só que aí há um passe de mágica. Há um passe de mágica. Vem comigo, vamos mostrar o passe de mágica. O C não vai mais existir. O C como você conhece agora. O D antigo vira C. E tá vendo essa forma que fazia referência ao D? Ela se ajusta. É o passe de mágica. É o passe de mágica. Aqui não há nenhum ajuste, por quê? Porque o que foi excluído foi a C para frente. E a fórmula fazia referência ao A1 e o B2. Então tá. Sendo assim, o que tem no B3 e o que tem no C3? Mas não é o C3 antigo, é o C3 novo. Ou seja, o que tem nessas duas fórmulas? Você vê que para resolver uma tem que resolver a outra. Primeira coisa. Isso aqui mudou. É a média do C novo, C1 até C4. A média do C1 até o C4 é isso. Porque isto é a coluna C agora. Ok? Só que para saber isso, o que eu tenho que fazer? Resolver o C3. O C3 é o quê? É a soma de A1 até B2. A1 até B2, o intervalo, A1 até B2. É essa caixa. É esta caixa. Meus amigos, desenha a caixa. Faz que eu estou fazendo, desenha. Para você poder enxergar. A1 até B2. 3 e 5. 3 e 5. 10. 10. Nota 10. Então aqui a fórmula é essa. Mas o resultado é 10. Se o resultado é 10 e eu quero a média
disso tudo de C1, lembra que agora não é mais D, agora é C, né? Eu quero a média de C1 até C4, eu vou somar 0, um 5, um 10 dá 15, um 1 dá 16. E esses 16, como é média, eu vou dividir. Eu vou dividir por quanto? Por 4. Por 4. Ok? Eu vou dividir por 4. 16 por 4. Fácil. 4. Então aqui, ó. Aqui tem 4. Como é que é o resultado? Olha sacanagem, né? Tem um 10 e 4 e tem um 4 e 10. Meu amigo, respectivamente. P3, 4. C3, 10. Imagina você fazer tudo certinho e no final se atrapalhar com esse respectivamente. Porque eu tive que calcular a primeira soma para depois chegar lá. Então, daqui a pouco na tua cabeça tem o 10 e depois o 4. Mas a ordem das células. P3, 4. C3, 10. Nota 10. Se você achasse só aquela parte, você já vê que dá 10. E a única alternativa com 10, né, na segunda posição, é a letra B. Então, questãozinha que ao mesmo tempo legal, exclui coluna, tem que saber como é que fica, né? Saber que é o ajuste da fórmula. Uma questãozinha tranquila. Vou botar aqui nível médio. Médio, médio para baixo. Ok? Vamos para a próxima? Quarta questão, quarta questão. Joga lá. Estúdio, joga lá a quarta questão. Caramba, FGV. Veja que mudou. Mudou de concurso. Agora é a prova do Banco do Brasil. Banco do Brasil, técnico, perfil interno, né? Bom, vamos lá. Um técnico foi atender a uma OS, uma ordem de serviço, para a instalação de um novo monitor no computador localizado na secretaria da empresa. Né? Ao olhar a parte posterior, né, do computador, a traseira, né, a traseira do computador, o técnico identificou que a porta disponível para a conexão do monitor é apresentada na figura a seguir. Nossa, que chique! Que chique! Sim. Ó, eu tô aqui no estúdio, eu tô olhando o meu monitor aqui, né? Vou fazer, né? O meu também não é tão chique, tá? O meu monitor tá via VGA. VGA, lembra do VGA? Aquela meio, parece um trapézio. A paralela é mais larga e o VGA é um pouquinho mais estreito, né? Acredito que de repente na tua casa um computador mais chique, mais moderno, que é velhinho do estúdio, né? Tô juntando um trocado para a gente fazer uma troca, um upgrade, né? Uma melhoria aqui no estúdio, tá no setup. Mas veja, se, se o teu computador é mais moderninho, HDMI. HDMI, para você ligar de repente a TV, uma TV legal. HDMI hoje é um padrão. Mas nem o VGA, nem o HDMI tem esse formato. Que diabo de formato é esse? USB eu sei que não é. Apesar de que dá para conectar monitor via USB. Não é o caso. É que a conexão do USB não tem esse formato. Paralela não é, HDMI não é, VGA não é. Cara, deve ser essa tal de DisplayPort. O que acontece? Uma prova, uma questão interessante, técnica mesmo, mas com as alternativas facilitou. O que o aluno tinha que saber? Olha só, quer ver? Vamos ajudar o pessoal? Vamos ajudar o pessoal. Dá uma olhadinha aí. PS2. No teu computador tem essas duas aí? Redondinha? Uma roxa e outra verde? Mouse. Mouse é verde, roxo é teclado. Olha o VGA. Falei, né? Parece a paralela é mais larga. VGA, monitor. DVI, digital vídeo. Muitas vezes um data show, um projetor. Tá? Tem projetor via HDMI também, né? Mas DVI é um dos utilizados. Veja o USB, interessante, é o USB 2 e o USB 3. Há uma mudança na velocidade e visualmente
né, visualmente aparece essa marcaçãozinha azul. A USB 3 tem esse plástico azul, identificando que essa é uma porta mais rápida. Olha o HDMI, tá? As portas de áudio, né, para microfone, para fone de ouvido. A porta de Ethernet, aquele cabinho RJ45. E olha ali o display port, né? Então, a foto da prova e a foto da vida real. Da vida real. E aí, você já viu essa no seu computador? Manda para mim aí. Manda uma foto, manda uma foto. Coloca uma foto aí para nós do seu computador e vamos ver quais são as portas que você tem. Então, aqui em cima, as mais, né, as tradicionais, ok? E aí, interessante, achei legal, questãozinha da FGV para o cargo de técnico perfil interno, né, do Banco do Brasil. Resposta, letra E. Letra E. Matou. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Nossa última questão aqui da semana zero. Cara, essa é legal. Essa é legal. Ter uma estratégia de backup bem elaborada é fundamental para manter a continuidade dos negócios mediante um desastre, né? Sabe que em prova o desastre sempre é grande. Perdeu tudo. Perdeu o Playboy. Perdeu. Né? Perdeu tudo. Eu sei que no dia a dia o cara perde um arquivo, o cara perde uma pasta. Aqui a desgraça é grande, perdeu tudo. Ok? E aí você faz a cópia de segurança. A ideia da cópia de segurança. Primeiro, a cópia de segurança é uma duplicidade desvinculada do original. Ninguém guarda original e cópia no mesmo lugar, tá? Então você guarda no lugar desvinculado do original e você vai escolher o tipo de backup. Vamos lá. Tipos de backup. Se eu não me engano, aqui no canal do Revisando, eu acho que é a prova de Tapera, Prefeitura de Tapera. Eu comentei uma questão envolvendo backup, tá? Veja, dá uma olhadinha, vê se, né? Ou foi uma outra prova anterior que eu comentei. Eu sei que tem uma questão comentando a respeito disso. E tem sido alvo de algumas questões legais. Primeiro, tipo de backup. Normal. Normal pode ser chamado de completo, ou full, ou total. Chatice, né? Vamos de novo. Normal, total, full, completo. Incremental, diferencial, diário e cópia. Então existem 5 tipos de backup. Sendo assim, eu já vou riscar. Backup espelhado? Não. O espelhamento existe, né? É a duplicidade, tá? É quando você fala de um backup quente. Backup lógico? Não. Backup seletivo? Não. Sobrou quem? Diferencial e incremental. Qual é a ideia? O procedimento que captura apenas dados criados e modificados desde a última execução do backup completo. Então, aqui ele chama de completo. Qual é a característica do completo? A característica do completo é fazer a cópia de tudo e criar internamente uma marcação de controle. Então, a gente fala que o backup completo pega tudo e marca. Quando é que o arquivo perderia essa marca? Quando ele foi alterado ou se ele é novo. Então, se ele foi alterado ou ele é novo, ele não tem marca. Então, o completo pega tudo e marca. Aí, na semana seguinte, o arquivo foi alterado, perde a marca. Tá? E o que acontece? Aí você fazer outro backup. Se você fizer outro completo, pega tudo e marca. E marca. Então, às vezes, fazer só completo, dá muito trabalho. Porque ele não tá nem aí, ele pega tudo. A semana que você estava de férias, não fez nada, ou seja, nada foi alterado, nada perdeu marca. Fez backup, vai pegar tudo de novo. O backup completo pega tudo. Então, por isso, muitas vezes a pessoa faz um backup do tipo normal, no início do mês, por exemplo, e ele vai complementando semanalmente. Veja, isso é uma orientação, uma dica. Você faz a periodicidade que você quer. Mas você faz um backup normal no início do mês, e aí durante as semanas você vai complementando, complementando, complementando.
Virou o mês, normal de novo, pegando tudo. É um ponto de partida. Só que agora, nesses complementos, você pode ter o diferencial ou o incremental. Qual a diferença? O diferencial olha para as marcações, pega os arquivos desmarcados e não marca. O incremental olha para as marcações, pega o arquivo desmarcado e ao final do processo marca. Eu diria que se você pegar só essa segunda semana, você não vai ver muito a diferença. Mas vamos pensar para frente. Na semana seguinte eu fiz outro diferencial. Para quem que ele olha? Para a última vez que ganhou marca, os desmarcados, e não marca. E se eu fizer um incremental? Ele olha para a última vez que foi marcado. Qual foi a última vez que foi marcado? Então, o que mudou da semana anterior e marca. Então aqui você consegue ver na segunda semana o que a banca está perguntando. Na terceira, eu vou sempre fazer referência à última vez da marcação. No incremental, eu sempre pego o que é a última vez que marcou. Foi o incremental da semana anterior. Então a tua pergunta é: poxa vida, o backup que captura apenas dados criados e modificados desde a última execução do completo. Isso tem cara de diferencial. Desde a última vez do completo, né? Do completo, é cara de diferencial. Veja, aqui ele vai pegar a referência aqui. O incremental, a última vez que recebeu a marca, que é a semana anterior. Então, realmente, para essa questão, legal, interessante. E nessa outra prova que eu comentei, se foi Tapera, acho que foi Tapera, tá? Me ajudem aí depois, foi uma questão legal, eu acho, né? Tinha uma questão bem interessante a respeito disso, tá? Então, resposta aqui para nós, letra A. Letra A. Resposta, vou marcar aqui, ó, letra A. Captura dados criados e modificados desde a última execução do backup completo é o backup diferencial. Diferencial está na letra A. Show de bola. Cinco questões da FGV, tudo questãozinha quentinha, saída do forno para você. Não esqueça, acompanhe aqui. Vamos ter outras semanas zeros, como degustação, Sebrasp, FCC, Fundação Carlos Chagas, Legale. Tem alguma que te interessa? Manda para nós. Vamos fazer uma semana zero. E aí, de acordo com, né, a aceitação, conforme a pessoa vai procurando, vai começar semana 1, semana 2, semana 3. Pá, pá. E aí você vê 300 questões de cada banca. Perfeito? Por hoje é só. Um abraço e até a nossa próxima aula.